vamos começar aqui as nossas atividades de hoje. Gostaria de dar aí as boas-vindas aos nossos panelistas. Temos um time de muito peso aqui hoje. Então, o Marcelo de Andrade, sócio da Earth Capital Partners, um VC especializado aí na agenda de fundos ESG, fundos de impacto. Temos o Pietro Calit, que é do World Bank Group, que também vai trazer uma apresentação super interessante para a gente. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, Lu Moessa, uma consultora especializadíssima na agenda de biodiversidade e capital natural, head e CEO da CIS, Soluções Inclusivas Sustentáveis, também se junta a gente para trazer essa robustez técnica super importante para uma discussão como a de biodiversidade e capital natural. Hoje o nosso painel fala aqui de riscos emergentes, então vamos trazer aí esse viés de como a agenda de capital natural tem permeado as discussões do setor financeiro. Então, nossa dinâmica vai ser a seguinte: cada um dos nossos panelistas vai fazer uma primeira introdução e a gente depois abre para discussão com vocês. Eu vou estar aqui mediando e moderando todas as perguntas. Por favor, fiquem à vontade para usar a teclinha de Q&A que fica aqui embaixo e está disponível na plataforma de vocês. Estarei aqui junto com todos os panelistas, moderando o tempo, que sempre é importante quando a gente tem esse painel super técnico e super robusto. Mas outra questão também que é importante a gente falar, Pietro vai fazer a apresentação dele em inglês, e a gente tem aqui embaixo também uma tecla de tradução simultânea. O Álvaro, nosso tradutor aqui, também vai ficar com a gente, podendo aqui, dando maior acessibilidade possível ao evento. Eu começo, então, a nossa apresentação chamando para a fala o Marcelo de Andrade. Marcelo, um prazer estar com você em mais um evento. Muito obrigada pela sua participação. Gênia, muito obrigado a você pela sua gentileza em me convidar. Como sempre, você traz as coisas de melhor qualidade. Então, eu fico muito honrado de participar. Você me pediu para falar um pouco sobre a forma como os investidores privados estão vendo investimentos em biodiversidade e capital natural. Muito bem. Eu estou envolvido nesse setor há 36 anos, muito antes, inclusive, da criação do termo sustentabilidade. Mas a evolução que eu vejo no processo de inteligência do setor financeiro em relação a isso, a biodiversidade e capital natural, a evolução disso foi um J-curve que ele agora realmente, nos últimos poucos anos, é que empinou para cima. Ele vem devagarinho durante essas décadas todas, antes tarde do que nunca. E eu vejo duas linhas grandes assim para nós criarmos a definição. A primeira é o fato de que finalmente hoje você consegue ver diversas formas de se ganhar dinheiro com esse tema. O carbono, o valor do carbono hoje em dia, o novo mercado finalmente que entrou de carbono é uma coisa meio óbvia, né? É coisa que todo mundo está usando agora. Mas muito na sequência disso, você vai ter a entrada de outros serviços ambientais, como água, como diversidade biológica, como o impacto social e vários outros. Eu tive há pouco tempo soube de um algoritmo que está sendo criado incorporando todas essas coisas juntas. Então, ciência e o mercado financeiro estão catching up com esse negócio e vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer numa escalada maior. E eu gostaria de dar um outro exemplo de apreciar, enfim, em receita, geração de receita, geração de retorno no investimento, nessa área um exemplo, nessa área de biodiversidade, que é uma coisa que a nossa fundação, a Natura Internacional, teve uma experiência de mais de 16 anos. Há muitos anos atrás, nós pegamos em 92, teve o Convenção da Biodiversidade, com todas as suas recomendações. Nós tivemos na verdade, essa moça que está aí hoje é presidente do FMI, é uma advogada, ela é francesa, e na época ela era uma advogada na França e nos ofereceu pro bono a transformação de cada cláusula daquelas da Convenção da Biodiversidade em cláusula de um contrato, traduzindo aquilo para o advoguês, né? Aquela língua que os advogados entendem e ninguém mais entende. Esse contrato foi um contrato tripartite que o Pronatura foi interveniente na assinatura das 11 maiores empresas farmacêuticas do mundo,
com diversos governos do mundo em desenvolvimento, alguns países na África, inclusive com a França, com a Guiana Francesa aqui, com o Brasil não, porque a gente não tinha uma legislação robusta de acesso à biodiversidade, então nós preferimos não criar uma polêmica com isso, mas só entramos em países que tinham uma legislação muito estruturada. Muito bem. Nós, então, criamos máquinas fantásticas, balões e coisas que pudessem dar acesso à ciência universal. Mais de 29 países envolvidos, 400 e tantas instituições participaram dessas expedições, foram 16 expedições, que coletavam e selecionavam moléculas ativas da diversidade biológica com o objetivo de se transformar em ativos para a indústria farmacêutica. Isso foi sensacional, isso tem um potencial enorme. Existe um glitch tecnológico quanto à capacidade da ciência de hoje sintetizar o efeito que essas moléculas ativas têm com o objetivo como ativos da indústria farmacêutica. Então, esse ativo da diversidade biológica para esse fim, indústria farmacêutica e cosmética menos, mas em farmacêutica, é uma coisa para ser, em breve, esse J-Curve também vai fazer assim, muito em breve, no momento em que nós tivermos a capacidade de sintetizar o efeito de mais de uma molécula ao mesmo tempo. Hoje, eu acredito que comercialmente não é possível isso. Esse é só um exemplo. No momento que isso acontecer, nós temos guardados, por exemplo, 81 mil leads de moléculas ativas que têm o seu efeito a partir da combinação de várias moléculas da mesmo inseto, da mesma planta, do que seja. Então, é apenas um exemplo bobo do valor de biodiversidade e os números projetados desse ativo são trilhões de dólares. É um negócio assim, muito superior a qualquer coisa que a gente pudesse ter imaginado no passado. Então, esse é um exemplo. Bom, esse é uma linha. É como você realmente, como setor financeiro, fatura, ou o setor empresarial e privado e o governamental com impostos, fatura com a diversidade biológica. O outro lado, que nós temos batido bastante, é no elemento de mitigação de riscos. Hoje em dia, você tem legislações, você tem pressão da opinião pública, e você tem uma série de contextos que inibem ou transformam em alto risco, quer dizer, o componente do perfil de risco de investimentos ou de empresas que é composto, a parte desse perfil de risco, que é composto por componentes da área de diversidade biológica, serviços ambientais ou até mesmo sociais, cresceu muito. Nós temos um colega do Banco Mundial aqui, eu não sei se ele tem esse número, se eu vou dizer alguma besteira, mas o que eu li da última vez do Banco Mundial, ele fez foi uma análise, por exemplo, do setor de mineração. Eles entenderam que há 30 anos atrás, por exemplo, os componentes do formador do perfil desses investimentos, os componentes que vinham de meio ambiente e social eram praticamente insignificantes, eram muito pequenininhos, eram traços. 30 anos depois, dependendo da geografia, do setor, especialmente na mineração, a infraestrutura como um todo, no geral, dependendo do setor da economia e da geografia, os componentes desse perfil de risco relativos a meio ambiente e a social chegam a 75% do perfil de risco desse investimento. Então, é uma coisa bastante significativa. Esse é um outro lado também de se entender como o setor financeiro e o setor privado está olhando para esses elementos de diversidade biológica, meio ambiente, serviços ambientais e, inclusive, sociais, porque hoje você não dissocia mais essas coisas. Eu não sei se era isso que você tinha em mente, Eugênia, que eu falasse, mas eu posso escrever outras coisas. Não sei se eu passei meu tempo também, desculpe. Não, também super dentro, querido. Acho que é muito legal que você traz com muita propriedade essa visão de oportunidades, né? De como a gente tem um mercado nisso, de como a gente pode investir na transição para uma economia que considere essas questões e que, inclusive, use essas questões de preservação, de regeneração do nosso meio ambiente como um motor de geração de negócio. E eu acho que isso faz um link muito legal para a gente olhar para o outro lado, a hora que eu vou passar agora aqui para o Pierre. Então, obrigada muito pela sua fala, acho que foi bem interessante de a gente entender.
O Pietro, que trabalha no World Bank Group, ele fez recentemente aí um relatório falando um pouco sobre a agenda de riscos. Então, o Marcelo traz muitas então, a gente se preparar para eles, para depois a Lu trazer o tech da FD e a gente fazer essa amarração final. Pietro, muito obrigada também pela sua participação, um prazer estar aqui com você também hoje. Muito obrigado. Thank you very much for inviting me. I'm gonna switch to English, and I understand there is a translation in progress. So thanks a lot for inviting me. And I'm gonna play the bad cop here, right? Whereas Marcelo actually played the good cop. So I'm gonna talk about the risks, but the risk for the banking sector. So I'm gonna try to share my screen now, and let me see if you can see it. And can you see it? Yes, it's on. Yes. Okay, perfect. So I'm going to present the key findings of a paper that I co-authored with my colleagues at World Bank, Federico Diaz-Calan and Farouk Miguel. And it's about an estimation of the exposure of the Brazilian banking sector to the risk of biodiversity loss. Of course, this comes with the caveat that what I'm going to present today presents only the views of the authors that do not necessarily imply endorsement by the World Bank or by its board of directors. So the presentation is structured in three parts. I'm going to start with some context, and then I'm going to present the key results, leaving, of course, all the details to the paper, which is available online, and I'll share a link at the end of the presentation. So I think, biodiversity loss is now one of the greatest threats to humanity, and I think the COVID-19 pandemic is a reminder that planetary health and human health are very much intertwined. Biodiversity loss can have significant consequences for the global economy, as was powerfully argued by the Dasgupta review, which I'm sure you all know. In a recent report, the World Bank estimates that in a low probability but high impact scenario of collapse in ecosystem services, global real GDP could decrease by 2.4% compared to the baseline by 2030. But biodiversity loss is also increasingly recognized as a source of financial risks, and central bankers and financial supervisors around the world are starting to acknowledge that. At the conceptual level, biodiversity loss can impact the financial system through two main channels. One is the physical risks, which basically refer to the financial impact of changes in natural capital, which can damage infrastructure, disrupt supply chains, business operations, and ultimately causing losses for businesses and financial institutions. And the second channel is what is commonly referred to as transition risk, which basically result from the process of societal adjustment to a more sustainable economy. Of course, there is a lot of uncertainty about the transmission of these risks to the financial sector, and lots of work at the academia as well as in various policy circles is ongoing. But of course, what is important now is, in addition to advancing on the conceptual or theoretical level, also to start providing some empirical evidence of the exposure of the financial sector to these risks. And it's against this background that in partnership and coordination with the Central Bank of Brazil, we started a project with the objective to provide a preliminary descriptive evidence of the exposure of Brazilian banks to biodiversity loss. Of course, I don't need to remind this audience about the importance of biodiversity for Brazil and the world.
But we know that biodiversity in Brazil is threatened by deforestation and climate change, among others. Now, given the potentially significant macro-financial implications of biodiversity loss in Brazil, it's important that both banks, financial institutions in general, and the regulators and supervisors start building a capacity to understand and in time manage the risks associated with the loss of biodiversity. So what we did was basically to leverage on the pioneering work by the Dutch Central Bank and try to estimate how and to what extent Brazilian banks are exposed to the loss of biodiversity through their lending to the corporate sector, to non-financial corporates. So we estimated exposure to both physical risks and transition risks. So what we did was first to describe the extent to which the banking sector is indirectly dependent on ecosystem services. And we use the ENCORE database, which is a widely used source of data, which basically details and assigns a score on the dependencies on ecosystem services for business processes. No? So we linked basically this data with economic sectors, and then we determined bank credit exposures to those sectors using central bank data, publicly available data. And this gave us evidence of exposure to sectors that are highly or very highly dependent on one or more ecosystem services. In a subsequent and related step, we estimated the cumulative impact on bank non-performing loans based on historical sensitivity of banks' asset quality to macroeconomic conditions, and also using macroeconomic modeling of ecosystem services done by the World Bank. Second, we described the extent to which Brazilian banks finance companies that potentially operate in protected areas and priority areas for biodiversity conservation, and companies that are involved in environmental controversial activities. So we use data from RISE and Central Bank to map bank loan exposures at the municipal level, as we will see in a moment. And then we merge those geographical exposures with data from the World Database on protected areas and the Brazilian Ministry of Environment to determine banking sector loans to companies that operate in protected or priority areas as defined by the Brazilian authorities. And finally, we use the MSCI ESG controversies database to identify firms that have been the subject of environmental controversies and merge that information with bank loan data from their annual report. So let's go to the findings. The first important finding is that Brazilian banks lend 811 billion reals to firms whose business processes are found to be highly or very highly dependent on one or more ecosystem services. So this is 46% of the total exposure to non-financial corporates and 20% of the total credit portfolio of Brazilian banks. The data are as of March 2021, so it's recent, the latest recent data available for our study. So 46% of the loans that banks allocate to corporates are subject to potential financial losses, no, due to a disruption of ecosystem services. In terms of dependencies on specific ecosystem services, we find that the economic sectors to which Brazilian banks lend money are more dependent on ecosystem services that provide climate regulation, surface water, and groundwater. So basically, for every real that banks lend to corporates, about 23, 20, and 17 cents, respectively, are highly or very highly dependent on the ecosystem services that I mentioned. Other ecosystem services that are important are the loss of flood and storm protection, mass stabilization and erosion control, and water flow maintenance. In the next slide, I showed the economic sectors that are linked to more substantially exposed ecosystem services. And as you can see,
The most exposed are the utilities, the manufacturing of food products, and building construction. She shouldn't come without a surprise. So these sectors together represent 18% of the total credit portfolio to the corporate sector. Now, under a business as usual scenario, Brazil is projected to lose 6.5 million hectares of natural land between now and 2030, which is the highest for a single country in the world, according to World Bank estimates. Now, comparing the business as usual scenario with a scenario in which ecosystem services collapse, again, it's a low probability but high impact scenario. Global real GDP, as I mentioned earlier, will decrease by $2.7 trillion or 2.4%. And this is equivalent to a decline in global real GDP growth by 10%. Brazil is one of the countries with the largest projected decline in monetary terms, no? At $150 billion, which is 20% lower GDP growth, or 5.5 percentage points between now and 2030. What we did is basically, knowing that macroeconomic conditions influence the quality of the banking loan portfolio, we use estimated parameters based on existing studies and determine what the impact on non-performing loans, which is a typical measure of banks' asset quality. And we estimated that in the long run, bank non-performing loans could increase by 9 percentage points. This is a significant amount under certain assumptions. If actually we consider that the impact on GDP growth is more nuanced over time, then the impact on non-performing loans will be lower at 4.5 percentage points, but still significant according to historical experience. Next, we move to transition risks, and this slide basically shows the total current protected area of land and inland waters in the country, which is over 1.5 million square kilometers, which is about 18% of the total Brazilian territory. Now, priority areas for biodiversity conservation that do not overlap with currently protected areas cover 28% of the Brazilian territory, so significant amount. We found that about 1/3 of banks' loan portfolio to corporates is allocated to firms which are located in 10 municipalities out of the more than 5,600 that are present in Brazil. So there is a significant concentration of exposure at the geographical level. We find that, again, data are as of March 2021, that Brazilian banks had an exposure of 254 billion real to establishments that could be operating in protected areas. I'm using the conditional here because there is a small margin of error based on the data available. This is equivalent to 15% of the total corporate credit portfolio. And this exposure could increase to 437 billion reais, so 25% of the total corporate portfolio, should conservation gaps close. So if the authorities decide to define as a protected areas those areas which currently are not, and the exposure could increase even more to 664 billion, or 38% of the total corporate portfolio, if all priority areas as currently defined by the authorities become protected. Finally, I mentioned we look at the MSCI ESG controversy database to try to determine the exposure of the banking system to those firms for which environmental controversies have been recorded over the last few years. And we found that Brazilian banks basically held, at December 2019 is the latest available data, they held about 109 billion real in financial debt
towards 143 Brazilian firms for which environmental controversies have been recorded. So what do we get from here? Well, I guess we got a preliminary evidence that risks arising from the loss of biodiversity for the Brazilian banking system may be material. No, we have shown that 811 billion are to firms that operate in sectors with high dependence on one or more ecosystem services. We have also shown that the economic or output losses associated with the collapse in ecosystem services could translate into a significant increase in banks' non-performing loans. And we have also shown significant exposure to firms that are operating in protected areas, which can increase even more should conservation gaps close or priority areas become protected. And finally, we have shown also a non-negligible exposure to firms for which environmental controversies have been recorded. Now, the implications for the financial sector, and particularly for the banking sector and for the financial authorities are important. No? Of course, with the caveat that these are preliminary results, that there are still gaps in methodologies and data. But I think we can confidently conclude that banks should take, like they are doing for climate-related risks, they should take steps to disclose the biodiversity impacts of their investment. And in that regard, the recently established task force on nature-related financial disclosures could offer an appropriate framework. Some Brazilian banks and financial institutions have already joined the task force, and we expect more to join. You know, Brazilian banks have been historically at the forefront of the industry-led initiatives to foster sustainable finance and mitigate social and environmental risks. So we expect them to take the lead also on the biodiversity front at some point. On the other hand, the financial authorities and, of course, the Central Bank of Brazil, which was among the first central banks in the world to require supervised entities to measure social and environmental risks, as you know, recently added a sustainability pillar to its institutional strategy. So we expect the central bank also to gradually and more explicitly add nature-related risks to its supervisory agenda. There are a number of projects ongoing, which might be very relevant to the biodiversity agenda. And eventually, we believe that, you know, better management of nature-related financial risks can also contribute to mobilize, you know, the capital that is needed to conserve and restore biodiversity and ecosystem services. So with that, I'd like to thank you very much for your attention, and I look forward to the Q&A session. And I'm gonna now exit my share screen. Thank you very much. Thank you very much, Pietro. Muito obrigada pela excelente apresentação. Acho que fica... Acabei de descobrir que meu som não estava saindo porque eu estava com o fone para cima. Problemas técnicos. Obrigada. Thank you very much, Pietro. It was a great presentation, and the report, I think, will be very useful for Brazilian banks. I noticed there are some representatives of the Brazilian Federation of Banks in the audience, so I think that will be very important for them as well to not only include this into regulatory aspects, but also into market practices and best market practices. Vou continuar aqui em português. A gente teve uma primeira perspectiva super importante de como a agenda de biodiversidade e capital natural tem permeado a visibilidade de oportunidades e que pode transitar capital, né, para que a gente consiga desenvolver e resolver grandes desafios nessa agenda no Brasil. A gente agora tem uma outra visão também sobre
como o sistema bancário, ou como o nosso sistema financeiro, de uma forma geral, está exposto a essa agenda. Nós somos o país mais biodiverso do mundo, e fico muito feliz também que na fala do Pietro ele traga o protagonismo do nosso Banco Central e o protagonismo até dos nossos bancos em endereçar essa agenda, né? A gente sabe que recentemente os novos normativos do Banco Central já começam a incluir a agenda de risco climático e que existe a abertura para que a gente também discuta essa agenda de biodiversidade e capital natural. E agora eu acho que, como o Pietro falou bastante, que a gente tem a agenda da TNFD, a gente tem uma agenda importante técnica que está se desenvolvendo. Eu gostaria de chamar a Lu, que é aí super parceira do nosso grupo de trabalho de biodiversidade e capital natural, que trabalha muito próximo aqui do Lab também, e que a gente já fez várias coisas juntas ao longo de todos esses anos. A Lu é CEO da Assis, Soluções Inclusivas Sustentáveis, vai falar um pouquinho mais sobre com a gente sobre essa agenda e como que a TNFD pode apoiar a gente nessa transição. Lu, tá contigo, querida. Obrigada, Eugênia. Vou começar a compartilhar minha tela para usar os slides que facilitam as pessoas se situarem na nossa fala, né? Deixa eu colocar em modo tela cheia. Nada muito sofisticado, só para realmente situá-los. Tá, vocês estão vendo? Então, em primeiro lugar, fica aí o convite para todos os interessados nesse assunto visitarem o site da TNFD, que mudou agora, era tnfd.info, agora é tnfd.global. Hoje, por sinal, primeira reunião aí da nova etapa, que dura 2 anos, dos trabalhos da TNFD. Mas isso eu vou falar no terceiro slide. Deixa eu primeiro, para quem não está familiarizado com essa agenda, deixa eu primeiro contextualizar vocês um pouquinho a respeito do que seria essa iniciativa e por que ela surgiu, né? Inspirada, claro, no nome e nos objetivos, né? Quer dizer, pelo menos em termos de alcance, ela pretende ser algo que tenha alcance parecido e cada vez maior, porque a TCFD também não, vamos dizer assim, que não esgotou seus objetivos ainda na prática, quanto a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, né? A TCFD, que foi criada no finalzinho de 2016, publicou suas recomendações no primeiro semestre de 2017, no que diz respeito a riscos e oportunidades climáticas. A TNFD propõe fazer a mesma coisa para riscos e oportunidades relacionados à natureza, ou biodiversidade e capital natural. Só que existem aqui alguns desafios adicionais, né? E esse slide trata um pouco de falar disso, né? Que tornam ainda mais imperativo construir esse esforço coletivo em relação ao gerenciamento desses riscos e dessas oportunidades. Diferente do que ocorre em relação à agenda climática, né, em que a gente tem um objetivo de limitação do aumento da temperatura, do aumento médio da temperatura no planeta, e você tem unidades métricas, né, tonelada de carbono equivalente, para medir emissões de gases com efeito estufa e captura de gases com efeito estufa. Quando a gente trata de biodiversidade, capital natural, a gente não tem ainda uma métrica única, embora, como disse o Marcelo, existam grandes esforços aí que parece que vão conseguir construir uma fórmula que envolva as diferentes dimensões da biodiversidade, que são essas que eu coloco aí, né? Fauna e flora, por um lado, mas também o habitat dessa fauna e flora, sem o qual a fauna e flora não sobrevivem. Então, água doce, oceanos, solo e ar. Então, biodiversidade tem 6 dimensões diferentes, diferente da questão climática, que a gente olha para emissão e captura de gases com efeito estufa, que a gente tem que olhar para essas 6 dimensões distintas, né? E sem essas métricas, fica difícil, primeiro, mensurar os impactos que um determinado portfólio, né, portfólio de investimentos ou um portfólio de crédito, tenha na biodiversidade, no capital natural, e, por consequência, fica também inviável definir metas, né? Hoje, meu risco é tal, mas eu preciso diminuir esse risco para tal. O meu impacto positivo é tal, mas eu quero dobrar ou triplicar esse impacto. Hoje, a gente não tem o primeiro número, a gente não tem um número que permita mensurar.
Claro, para algumas dessas variáveis existem métricas, sim, mas a gente não tem métricas universalmente acordadas que sejam amplamente usadas aí no setor público, no setor corporativo, no mundo corporativo, no setor financeiro, para cada uma dessas dimensões, né? Uma outra complexidade que essa agenda traz, diferente da climática, a climática local também é relevante quando a gente pensa em riscos climáticos físicos, né? Quais são os lugares mais sujeitos a eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar, etc., né? Os riscos agudos e crônicos decorrentes das mudanças climáticas. Mas isso não é relevante quando a gente pensa, não é tão relevante quando a gente pensa em riscos de transição. Agora, quando a gente fala em impactos na biodiversidade do capital natural, conhecer o local das operações das empresas é absolutamente essencial, né? O local em que as empresas operam e que a sua cadeia opera, cadeia de fornecedores, às vezes cadeia de clientes, dependendo do setor que essa empresa atua. Empresa que fabrica insumos para o setor agrícola, a gente quer saber onde operam os seus clientes, que são produtores rurais, que são aqueles que oferecem, eventualmente, riscos de desmatamento, né? E, por outro lado, a importância de enfrentar esses riscos de degradação crescente de ecossistemas dos quais todas as atividades econômicas quase virtualmente dependem, né? O Pietro mostrou as que dependem em grau alto ou muito alto, mas se a gente for avaliar a dependência indireta, em qualquer grau, é muito difícil deixar uma atividade econômica de fora e as atividades humanas, né? A vida humana tem uma grande dependência de ecossistemas em geral. E essa crise de ecossistemas, ela precisa ser tratada não apenas por isso, mas também porque ela tem uma grande conexão com a crise climática, né? Existem muitas fontes naturais de captura de gases com efeito estufa, né? Existem muitas fontes de biodiversidade que desempenham uma função extremamente relevante na regulação climática, como é o caso das florestas tropicais, que influenciam diretamente o regime de chuvas, etc. Então, tratar de proteção de ecossistemas também implica tratar, em parte, da agenda climática, né? Se tira fora o foco nas emissões, mas desloca esse foco para algo igualmente relevante, que é a captura das emissões e outras formas de regulação climática. E para que é preciso isso, né? Para que essa força-tarefa? A gente, na verdade, precisa criar a convergência entre essas métricas que já existem, né? Entre as métricas que se multiplicam e que nenhuma delas é universalmente aceita e utilizada. A gente precisa também preencher os gaps que ainda existem, né? As lacunas que ainda existem em relação às metodologias pioneiras que já buscam avaliar esses riscos e esses impactos da perda de biodiversidade e capital natural e também os próprios impactos positivos. É preciso levantar as bases de dados que já existem e verificar o que falta e procurar catalisar os agentes aí capazes de preencher esses dados. Isso não é uma tarefa da TNFD, mas ela deve atuar como uma grande catalisadora nesse processo. E é preciso, acima de tudo, criar um framework para mensurar e modificar esses fluxos financeiros em detrimento aí de atividades que impactam negativamente ecossistemas e em favor de atividades que impactam positivamente, né? Então, essa criação de indicadores e de métricas e de metodologias, ela tem como objetivo final, na verdade, tornar os fluxos financeiros mais sustentáveis nesse sentido, né? Menor risco, menores impactos negativos, mais impactos positivos quando a gente pensa nos ecossistemas dos quais dependemos. E a estratégia para isso foi, então, a criação dessa iniciativa multi-stakeholder, né? Que nasceu aí basicamente com apoio de 2 organizações do terceiro setor e 2 do sistema ONU, que contaram de imediato com apoio de governos, de alguns governos, e como do Reino Unido, da Suíça, da França, da Holanda, para dar alguns exemplos, e de instituições financeiras
e aí já de vários continentes, não só aqui na Europa, assim como outras organizações internacionais, e que apoiaram a ideia de, primeiro, criar um grupo de trabalho informal, que começou a funcionar em setembro do ano passado, e que entregou o seu trabalho em junho desse ano, foi publicado, e que foi apoiado por um grupo técnico de especialistas, no qual eu participei. Eu fui a única pessoa da América Latina que fui um dos 18 membros que fizeram parte desse grupo. A nossa função era definir um escopo para a TNFD, né? Ao passo que existiam outras iniciativas, das quais o grupo técnico não participava, que contribuíram aí, que desenharam a governança que começou a funcionar hoje da TNFD, né? Porque o principal corpo, que é o grupo de trabalho, com 30 membros, foi anunciado na semana passada e hoje teve a sua primeira reunião. Diferente do grupo de trabalho informal, que tinha quase uma centena de membros e abrangiam mais categorias de stakeholders, esse grupo que começou a trabalhar hoje, ele tem 12 instituições financeiras, ele tem, por enquanto, 9 corporações e tem 12, 9, 21, né? 9 nesse momento, nessa altura, acho que são 10 corporações e 8 nessa altura prestadores de serviço. Esses prestadores de serviço são as Big Four, Price, Deloitte, KPMG e Ernst Young. A Bolsa de Singapura é a única bolsa de valores que está ali, e 2 agências de risco, a Moody's e a Standard & Poor's. Esse grupo, então, é que vai trabalhar ao longo de 2 anos para produzir essas recomendações, e outras partes interessadas, que são muitas, é claro, podem participar através do fórum da TNFD. A minha empresa, Soluções Inclusivas Sustentáveis, por exemplo, é membro do fórum. A gente tem a SUSEP, aí no Brasil, que também é membro do fórum, a gente tem o CEBEDS, por exemplo, e o acesso ainda está aberto. Acredito que a FEBRABAN deve, em breve, talvez se tornar um membro do fórum, né? E, independente disso, o Brasil já tem 2 empresas que estão entre os 30 membros. Em termos de empresas, é um país que está bem representado, proporcionalmente e, claro, também qualitativamente. São 2 empresas líderes em sustentabilidade, a Suzano, gigante de papel e celulose, e a Natura, são membros desse grupo de 30 membros, que poderá ser estendido para 35, tá? Então, é possível que novos membros sejam anunciados em breve. Não sei como é que eu estou no tempo, mas esse é o último slide. Esse slide é só para falar um pouquinho de algumas diferenças em relação à TCFD, que a TNFD apresenta em relação à TCFD, que a gente pode tirar do relatório que definiu, que fez as recomendações para o escopo da TNFD, né? Algumas dessas ampliações, hoje em dia, já estão sendo discutidas no âmbito da TCFD também. Claro, a agenda ESG avançou muito globalmente nesse meio tempo, mas algumas têm a ver mesmo com as características da biodiversidade, né? A primeira diferença é que a TNFD fala não apenas em riscos físicos, em riscos de transição. Risco físico eu já exemplifiquei com relação ao clima, mas risco de transição, para quem não está familiarizado, são os riscos que decorrem de possíveis mudanças regulatórias, mudanças nas preferências de mercado ou avanços tecnológicos, né? Assim como isso ocorre em relação ao clima, isso também existe na agenda de biodiversidade, mas a TNFD trabalha também com uma terceira categoria, que é a categoria de riscos sistêmicos, né? Riscos que eventualmente não se materializam financeiramente no balanço de uma empresa, mas ela pode estar gerando impactos negativos que não se refletem para ela, mas que se refletem para outra empresa que atua na mesma região, e que isso tem impactos, por exemplo, num portfólio de um investidor ou de um banco, né? Porque um banco ou um investidor está interessado em monitorar os riscos, não de uma ou 2, ou uma empresa X ou Y, mas de todo o seu portfólio. Então, se tem uma empresa no seu portfólio que está prejudicando o resultado de outra empresa, isso para ele interessa.
E interessa mais ainda para reguladores financeiros, né, que cuidam da estabilidade do sistema, da estabilidade da economia e da estabilidade do sistema financeiro. Então, é adotado esse conceito aí de riscos sistêmicos, que muitos comparam, esse termo não está no relatório, mas muitos comparam com o conceito de dupla materialidade que a União Europeia tem adotado nas regulações mais recentes nessa matéria em finanças sustentáveis, né? Então, você olha para o impacto financeiro que esse risco ambiental oferece, mas você também olha para o impacto ambiental diretamente que essa atividade econômica oferece, apresenta se esse impacto for negativo, né? Uma outra diferença importante é que, para além de falar em riscos e oportunidades, esse conceito de impacto entra de uma maneira muito intensa. Então, quando a gente fala de risco, é uma possibilidade de um impacto negativo, mas impactos na biodiversidade, toda atividade econômica, em maior ou menor grau, tem algum impacto negativo, né? Qualquer setor que esteja sujeito ao licenciamento ambiental, por exemplo, é porque ele tem algum impacto ambiental negativo relevante. Então, divulgar esses impactos de uma maneira clara e objetiva é algo que se pretende obter também com esse framework. Também divulgar as dependências, né? Muitas atividades econômicas dependem de matéria-prima que vem da natureza, depende do uso de água, etc. E também manter aquilo que já veio com a agenda da TCFD, a divulgação dos riscos e da oportunidade. Na TCFD, a gente via essa preocupação com a cadeia de fornecedores em relação apenas ao setor agrícola. Lá nas recomendações específicas do setor agrícola, isso já era mencionado. Na TNFD, isso está bem mais enfatizado, primeiro porque é colocado como algo que, em tese, se aplica a qualquer setor, mas é claro que, quando você for avaliar os riscos do setor, aí você vai avaliar a relevância que tem essa cadeia, e não só cadeia de fornecedores, né? Cadeia de valor. Então, pensando até no uso final dos produtos ou serviços, só que, claro, numa abordagem que vai acrescentando isso aos poucos. Ninguém espera que, de uma hora para outra, todas as empresas de todos os setores vão divulgar todos os riscos, impactos e dependências de todos os elos da sua cadeia de valor. Começa com os impactos diretos e vai avançando aos poucos. Outra novidade é que, quando a gente fala de financial disclosures, todo mundo pensa que está se falando só mesmo de relatórios corporativos de sustentabilidade, que são uma fonte muito relevante de informação para investidores, mas a ideia não é essa. A ideia é usar muito outras bases de dados, justamente por esse último item que está aí, que é a relevância da localização das operações. Como existem muitas bases de dados, já existem, apesar dos gaps, já existem muitas bases de dados, por exemplo, em relação à biodiversidade, em relação a riscos hídricos. Quando você conjuga isso com a informação acerca do local das operações, os investidores já podem ter uma ideia dos riscos das empresas que estão nos seus portfólios, os investidores e os bancos, ao conceder crédito. E, claro, eles vão querer olhar daí no relatório dessas corporações o que elas estão fazendo para mitigar esses riscos. Mas o relatório é uma peça do quebra-cabeça. Então, outras bases de dados, né, bases de dados de entes públicos ou de entidades do terceiro setor, de universidades que disponibilizam essas informações publicamente, bases de dados disponibilizadas aí por entidades da sociedade civil, por prestadores de serviços, que são cada vez mais demandados nessa agenda da sustentabilidade, e mesmo pela mídia em geral, tudo isso pode ter um papel nesse quebra-cabeça, né? Em suma, é isso, e todo o framework da TCFD em termos de governança, estratégia, tudo aquilo é válido. Eu não falei disso porque isso se incorpora, e a TCFD e a TNFD vão conversar muito, trocar muitas figurinhas, para que não exista overlap, né? Para que não exista sobreposições, para que exista uma cooperação constante, né? Mas nesse slide eu foquei apenas nas novidades, digamos assim. Quem quiser saber mais também, fica aí os meus contatos. É isso. Obrigada, Lu. Eu acho que é super importante a gente trazer esse conhecimento, né? A gente trazer de que forma que essa agenda está andando, como que isso vai vir globalmente. E aí, uma pergunta que eu queria fazer aqui, vou começar abrindo aqui a sessão de perguntas para vocês, e, na verdade, vou pedir para vocês três comentarem brevemente sobre essa questão, que é de que forma que o Brasil e a região da América Latina
que é aí a principal região, né, em termos de biodiversidade, capital natural no mundo, de que forma que a gente pode se posicionar dentro dessa agenda para que a gente não só mitigue riscos, mas para a gente também levar esse conhecimento e toda a informação que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem na nossa região, para esses posicionamentos globais e não ter que, enfim, só assumir um posicionamento que venha de fora para dentro. Eu vou começar com a Lu, que está mais envolvida aí dentro da agenda da TNFD e que bate bastante na tecla de que representantes da América Latina têm que estar nesses fóruns, mas também vou pedir aí a colaboração do Pietro e do Marcelo dentro dessa agenda. Lu, vou começar contigo. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita, a gente de alguma maneira já está fazendo, inclusive no Lab, né, Maria Eugênia, que é conhecer as bases de dados, conhecer as iniciativas pioneiras que já surgiram no mercado, conhecer o que alguns reguladores já estão fazendo, né, essa iniciativa do Banco Mundial de fazer esse estudo sobre carteiras de crédito de bancos brasileiros, inspirada na metodologia que o regulador bancário, o regulador financeiro holandês adotou ano passado, é muito relevante para ter uma visão macro, né, para mostrar, olha, isso aqui é um tema importante que a gente tem que olhar, e ao mesmo tempo, no Lab, a gente está fazendo esse mapeamento de base de dados, esses guias do como fazer, né, onde buscar essas informações, como avaliar essas informações, como definir estratégias para mitigar esses riscos, porque mapear, né, conhecer riscos é a primeira etapa de uma estratégia que tem que se desenvolver em ações para mitigá-los, e, claro, explorar a agenda de oportunidades também, que é gigantesca. Eu acho que o Marcelo pode com certeza complementar bastante, e nesse sentido, na verdade, elas se comunicam muito bem, essas duas agendas, né? A partir do momento que a gente vê que cobertura florestal ou outros ecossistemas, eles fornecem oportunidades também de exploração econômica rentável, você reduz o risco de que eles sejam destruídos como se a gente precisasse daquele espaço para desenvolver atividades produtivas, sendo que não é necessariamente assim, né? Então, essas duas agendas conversam muito bem, né? Você também tira dinheiro de atividades a ideia é tirar dinheiro de atividades que produzem impacto negativo e levar esse dinheiro para algum lugar. Esse lugar deve ser as atividades que produzem impacto positivo, né? Então, em linhas gerais, essa é a minha contribuição. Vamos deixar nossos outros convidados falarem também. Sim, sim. Pietro, what are your comments on how Latin America could contribute to the discussion globally? Well, I think there is a huge knowledge agenda out there to which Latin American authorities and the private sector are contributing. I think Lucian mentioned the Task Force for Climate-Related Disclosure, which is a global initiative aimed at improving the quantity and quality of information, which is important now for any financial market. I'd like to mention also another global initiative, which is the Network for Greening the Financial System, to which the Brazilian Central Bank is an important contributor. The NGFS is a network, as you know, of central banks and financial supervisors, which has recently launched a working group which is looking specifically at biodiversity risks for the banking system. I think in a few days, a first report will be published, in which our study on Brazil will also be mentioned. And that will be the first step of a research agenda which will last for a couple of years. And the objective is really to advance knowledge so that at some point financial regulators could start integrating and incorporating nature-related financial risks in their regulatory and supervisory framework, like they are doing for climate-related risks. No? But ultimately, I think there is a consensus that private capital flows will have to be redirected towards conservation and preservation. And there I'd like to mention two important dimensions in order to achieve that process of reallocation of capital.
One is that it's important to improve the bankability of nature-related projects. No? It's important to improve the returns and the cash flows associated with the nature-related project in order to attract private capital. And second is to invest in risk management, because risk management is important, as was mentioned in a recent report by the Paulson Institute, for this process of redirection of capital flows. I think in that report, I think the bulk of the estimated biodiversity finance gap in the world, according to the authors, might come from better risk management by financial institutions, which is a process that financial regulators can incentivize through regulation and supervision. So there is an important role for the authorities, for the government, for the public sector, for multilateral institutions such as the World Bank to work on improving bankability and environmental related projects and improving risk management practice. But it's a process. It's going to take some time. It's important to contribute to the knowledge agenda. There are still a lot of unknowns when it comes to modeling and quantifying risks and opportunities around the topic. Things are moving, and I think Latin America and Brazil are part of that process. Thank you. Over to you. Thank you very much, Pietro. Marcelo, e aí, como que a gente pode ficar na frente desse discurso? Difícil dizer alguma coisa que meus colegas já não disseram, né? Porque com todo o brilhantismo. Eu, resumindo aqui, na minha interpretação como um investidor, eu percebo que esse assunto tem um nível de complexidade suficiente para só ser 100% bem atingido com o conjunto de todos os elementos que foram discutidos nesse painel. Então, você tem o papel dos governos, o papel das multilaterais, o papel dos regulamentadores, o papel dos monitoradores, o papel dos certificadores. Você tem todos esses papéis juntos e, por última análise, o papel do setor privado, que vai, em última análise, oferecer o capital para fazer uma diferença, porque o capital é uma ferramenta importante. Ele pode ser aplicado e criar um liability ou ser aplicado e criar um asset, um ativo importante nessa área. E, por último momento, enfim, linkando isso tudo, trazendo para o Brasil, você associa todos esses atores que vão, em última análise, fazer com que o flow de capitais seja positivo nesse sentido, mas o Brasil é o país que tem mais ativos nesse setor. Tem mais ativos de diversidade, tem mais ativos de água, tem mais ativos de terras, tem mais ativos de todos os elementos da diversidade biológica. Os outros países do mundo têm também, mas não na quantidade e com a possibilidade que o Brasil tem. Que nós nunca tivemos dinheiro suficiente para destruir o que nós temos. E, na verdade, agora que mudou todo o mindset dos investidores, agora você pode ofertar capitais em conjunto com todos esses outros elementos para ter um resultado muito positivo. E o Brasil pode e deve ser o líder desse movimento no mundo, sem dúvida, no planeta. Muito obrigada, querida. A gente tem aqui mais uns minutinhos e tem duas perguntas que eu gostaria de fazer. Primeira para a Luciane. O disclosure de TNFD incluirá riscos e impactos associados a planos net zero divulgados por empresas? Como que TNFD e TCFD se conversam? Você falou um pouquinho, né, sobre as estruturas das duas iniciativas, mas essa questão do net zero pode ser interessante a gente explorar. Eu já vou fazer a segunda pergunta, que é para o Pietro, que é, vendo o ponto de vista, o percentual de crédito bancário que pode impactar aí riscos físicos relacionados à natureza e o potencial que tem para trazer riscos sistêmicos, como que as instituições financeiras podem atuar para mitigar esses riscos junto às empresas financiadas? Então, pergunta da Paula e pergunta do Daniel. Lu, pedi para você falar primeiro de TNFD, depois eu passo para o Piero para ele responder a pergunta do Daniel aqui sobre como os bancos podem atuar junto às companhias, e a gente encerra aqui a nossa conversa. Tá boa, eu queria ficar mais umas 2 horas, mas enfim. Bom, a TNFD, como eu falei, ela vai construir em cima, né, de tudo que a TCFD pavimentou, digamos assim. Então, esse framework vai também incluir a divulgação de metas que empresas e instituições financeiras
tenham com relação à preservação e restauração da natureza, né? Então, claro que net zero emissões é um tema do momento, aí super mainstream no mercado financeiro e no mundo corporativo, mas o próximo é nature positive, o que significa que é preciso que as empresas, como eu falei, toda atividade econômica, quer dizer, quase toda atividade econômica, pelo menos toda que está sujeita a licenciamento, ela tem um impacto negativo, mas esse impacto ele pode ser compensado de alguma maneira, né? Então, da mesma maneira que uma atividade tem impactos negativos, ela pode ter positivos. Uma empresa pode ter também esses impactos positivos. Então, a gente esteve degradando aí por séculos e agora a gente precisa começar a recuperar. A gente não só tem que parar de destruir, mas a gente tem que começar a recuperar. Então, está vindo essa agenda de Nature Positive para a natureza também, que está na dependência de acordos que se espera sejam alcançados incoming na China, está rolando convenção, vai rolar convenção online agora nesse mês de outubro e presencial em abril do ano que vem, né? Que se espera que seja o verdadeiro Acordo de Paris para a natureza, para a biodiversidade. Agora, por outro lado, a conversa entre essas duas agendas está muito presente nas soluções baseadas na natureza, né? As soluções climáticas naturais. Isso é uma agenda fortíssima na pauta da COP26 agora em Glasgow, e a compreensão do papel que florestas, mangues, pântanos e vários ecossistemas, oceanos, tem na captura de gases com efeito estufa é cada vez maior, né? A compreensão de que o desmatamento, por exemplo, ele ao mesmo tempo você deixa de ter uma fonte de captura de carbono, você libera o carbono que estava no solo com o desmatamento, e você deixa de ter uma outra fonte que é menos divulgada, menos estudada, que é a regulação climática e a influência que as florestas têm no regime de chuvas. A gente só fala de emissão e de captura de emissões, mas temperatura do planeta vem também de outros fatores para além desses, né? Então, eu penso que a agenda climática ela já tem caminhado nos últimos 2 anos, pelo menos que eu tenho acompanhado mais de perto, de maneira muito intensa em relação à natureza, e é uma maneira em que, como se diz, a gente realmente mata 2 coelhos com uma cajadada, né? E esse ano a gente teve, para falar da comunicação entre essas duas agendas, a gente teve um feito inédito, que foi a primeira publicação do primeiro relatório conjunto do IPCC e do IPBES, né? o painel de cientistas, o painel global de cientistas das mudanças climáticas, e o da biodiversidade, e que eles mostraram nesse relatório publicado em junho como as duas crises, a climática e a dos ecossistemas, elas se alimentam mutuamente, e como é possível trabalhar soluções em que você ataca esses 2 problemas ao mesmo tempo, e também como é necessário trabalhar soluções, seja para mitigação e adaptação das mudanças climáticas de um lado, seja para a restauração e preservação de ecossistemas de outro, que considerem os efeitos que cada uma dessas soluções tem na outra. A gente não pode se dar ao luxo, como humanidade, de trabalhar soluções para mitigação e adaptação das mudanças climáticas que desconsiderem o impacto dessas soluções na biodiversidade, e vice-versa. A gente não pode trabalhar soluções que preservem ou restaurem a biodiversidade que desconsiderem o impacto climático dessas soluções, porque isso seria cobrir um santo e descobrir o outro, né? Como diz o nosso ditado no Brasil. Então, existe um diálogo high level aí em nível de alta governança das duas estruturas, como eu falei, Paula, e existe cada vez mais diálogo, me parece, né? Eu sou uma das pessoas que tem tentado promover esse diálogo constantemente entre as pessoas de nível técnico e que estão implementando essas agendas e que não estavam acostumadas a trabalhar juntas, né? Trabalhar de maneira separada, quem trabalha com clima, quem trabalha com biodiversidade, e precisam se integrar. E a oportunidade de trazer a biodiversidade para o centro da agenda ESG já tem que vir junto, conversando com o clima e se integrando, né? Enfim, é isso. Obrigada, Lu. Pietro, I'd like to go over to you.
The question is about how can Brazilian banks work together with their finance companies towards mitigating and adapting to biodiversity and natural capital. Thank you for the question. Let me first of all say that we should be careful with talking about potential systemic implications here, because we don't know, right? So there is a lot of uncertainty. What we did with the study was, as I tried to say, was just to provide the descriptive evidence. Okay, so just measuring based on existing methodologies, imperfect methodologies, data, etc. And that's what we get. Certainly, given the importance of biodiversity for Brazil, and we shouldn't be surprised that the exposure of the banking system to sectors and business processes which are dependent on ecosystem services are material, are important. But that doesn't imply a risk for systemic stability, simply because there are many non-linearities at play. We still have very limited knowledge of how the loss of biodiversity unfold, and how that can interplay with climate change, and how that will ultimately impact on asset quality, etc. We know for sure that once an ecosystem collapses, then there is a point of no return. Then that is compromised, and then can generate a number of significant problems for the economy and the financial sector. What banks can do to respond to this threat is, on the one hand, try to join this global knowledge agenda, which has the objective to identify and measure exposure to biodiversity loss, hopefully improving on data and methodology, and with the ultimate objective to monitor and mitigate any material risk arising from their lending and investment activities. This is, in a nutshell, what the risk management function of a financial institution is expected to do. But then there is, on the other hand, also the important step, which was widely commented on by Lucian, to improve on the disclosure, right? So to step up efforts to disclose the biodiversity impacts of their investment, and require also the same from firms that are in their portfolio. And the TNFD, I think, offers an appropriate framework in that regard. But then, of course, also it's important the role that regulators and supervisors can play in providing the right set of incentives for banks to internalize these externalities coming from the biodiversity. I hope I answered the question. Thank you very much. Obrigada, Pietro. A gente está se aproximando aqui do nosso finalzinho. Eu vou pedir para, em 1 minutinho só, cada um, vocês fazerem as suas considerações finais. Vou fazer na ordem de abertura. Marcelo, Pietro e Lu encerram o nosso debate. Queria mais uma vez agradecer a vocês pela participação. Acho que foi um debate riquíssimo, super importante aqui para a nossa agenda. Lu, temos muita lição de casa para levar para o GT depois. A Lu é super braço direito no grupo de trabalho que a gente trabalha aqui, essa agenda. Então, Marcelo, por favor, suas considerações finais aqui. Tá mudo. Tá no mudo ainda, querido. Perdão. É porque tem um corpo de bombeiros aqui e faz barulho toda hora. Só para ser bem breve e não tomar bronca da nossa brilhante moderadora, eu vou dizer o seguinte: na minha opinião, como financista e como investidor de capitais próprios e de terceiros, eu acredito que o volume de capital necessário para resolver o problema que nós nos metemos aqui no nosso planeta tem que ser proporcional ao volume que foi investido no passado. Ou seja, para nós chamarmos de uma solução para todos os problemas que nós estamos falando aqui hoje, você tem que ter um investimento proporcional, na mesma escala. Senão, não é solução. É um projeto bem sucedido, é um apoio, é uma ajuda, é um progresso, mas não é uma solução. Então, eu acho muito importante
o setor financeiro, que vem investindo historicamente para chegar onde nós estamos, esteja na mesma escala, se direcionando para investir de uma outra forma, para que nós tenhamos um impacto negativo proporcional ao impacto positivo proporcional ao negativo que tivemos até hoje. Escala, eu acho que é o resumo. Muito obrigada, querido. Pietro, suas considerações finais, por favor. No, just wanted to again highlight the importance of investing in knowledge, no, in knowledge production. I mean, this is an area where, as I mentioned, there are still a lot of unknowns, and I think it's important that Brazil and the region and the public sector and the private sector join forces and contribute to this growing knowledge agenda, because at the end of the day, it's only through sound evidence that policymakers can adopt sound policies. No, so I guess the message that I'd like to convey is really to investigate, to study and to research further the issue. Thank you very much. Bom, a minha mensagem que eu gostaria de ver cada vez mais cada vez mais diálogo entre reguladores e os atores líderes do mercado. Gostaria de ver cada vez mais mergulho nessa agenda e diálogo desses dois com os cientistas que conhecem aí as interações sistêmicas de tudo isso que a gente está falando aqui, né? E então é preciso, por exemplo, que mais reguladores comecem a conhecer os impactos específicos de um determinado setor econômico, né? Então, a gente viu a regulação do Banco Central ser renovada agora com um grau de profundidade e abrangência muito maior do que de 7 anos atrás, mas ainda não se falou nada em relação aos riscos específicos de cada setor econômico, como alguns reguladores pioneiros no mundo. A gente olhar para a Nigéria, o Banco Central da Nigéria, nas diretrizes que ele publicou para esse assunto, em 2012, ele já trouxe os setores com maiores impactos negativos e riscos ambientais para a sua economia, agricultura, petróleo e energia, e trouxe diretrizes específicas. Então, já tem aí meia dúzia de reguladores no mundo, financeiros no mundo, que fazem isso. Os atores mais avançados no mercado já fazem isso há muitos anos também. Então, a gente precisa descer para as minúcias, sabe? Não é a agenda tradicional do mercado financeiro, mas se a gente quer ter escala, se a gente quer ter resultado, se a gente quer entender mesmo como é que esses riscos se materializam dentro da proposta do Pietro aí, né, de produzir conhecimento consistente, entender como é que podemos gerenciar esses riscos, a gente precisa mergulhar nos detalhes. E ter muito diálogo multi-stakeholders aí, com os diferentes players que ocupam papéis diferentes nesse grande ecossistema econômico-financeiro, né? E sempre conversando com os cientistas que entendem dos ecossistemas naturais também. É isso. Eu sempre falo que essa é uma agenda que, por definição, ela é colaborativa, né? Então, é isso, é geração de conhecimento coletivo, é avanço da ciência, é aprofundamento da aplicação prática desses conceitos, né? No setor corporativo, no setor financeiro, enfim, é todo mundo de mãozinha dada, a responsabilidade é transversal e é de todo mundo. Né? Queridos, fico muito grata pela nossa conversa, muito obrigada de verdade pela participação de todos vocês, fico à disposição, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente via e-mail, enfim, e a gente encaminha aqui para os nossos panelistas apoiarem nas respostas. Ficamos em contato. Muito obrigada e uma boa tarde aí para todos vocês. Obrigada, Eugênia, pela moderação, pelo convite. Muito obrigada, Pietro, por estar conosco. Muito obrigada. Por terem feito o estudo e por estar conosco. Obrigada, prazer, Marcelo, e um abraço para todos no Brasil. Obrigado, querido. Obrigada, queridos. Até logo.